Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, mais um programa da série Saúde em Dia. Hoje, segunda-feira, 1º de dezembro de 2014, já entramos em dezembro, hein? Daqui a pouquinho já estamos no Natal, tá? Hoje nós estamos iniciando mais um programa dessa série e eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tenho o prazer de conduzir o programa e conduzir as suas perguntas internautas para os nossos entrevistados. E hoje temos um assunto do dia, hein? Um assunto do dia e vai falar sobre AIDS. Mais uma vez, tá? Boa tarde. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Uma doença que preocupa mulheres e homens no Brasil. O ministro da Saúde, o Arthur Quioro, que era aqui de Santo André, foi lá para Brasília agora, tá, ressaltou que mais de 100 mil pessoas têm o vírus HIV, mas não sabem enquanto 720 mil têm o diagnóstico do vírus e cerca de 350 mil desenvolveram a AIDS. Ou seja, 720 mil têm e não sabem, 350 mil já desenvolveram, hein? A incidência da doença está entre os jovens, ela está aumentando em todo o país. Para falar mais do assunto, recebo hoje Alexandre Yamasaki, psicanalista e coordenador adjunto do Programa Municipal de DST, AIDS e Hepatites Virais de São Caetano do Sul. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, obrigado pelo convite, doutor Ângelo. Então, é um tema bastante relevante hoje, né, que é um cenário mundial da luta do combate contra o HIV/AIDS. Estou aqui à disposição, né, dos internautas para a gente esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado pela sua presença, tá? Então daqui para frente, ó, não existe doutor, não existe nada, hein? Beleza. É um bate-papo entre a gente e os internautas. Combinado. Tá bom? Internautas, a partir de agora, olha, os dedinhos, colocar aqui no participe e entrem com perguntas, tá legal? Tá? Logo, logo ela vai começar a pegar e colocar pra gente e eu vou passar diretamente aqui pro Alexandre. Mais uma vez eu digo, tá? É o Alexandre Yamasaki, psicanalista e coordenador adjunto do Programa Municipal de DST, AIDS e Hepatite Virais de São Caetano do Sul. E fala uma coisa, Alexandre, hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre a doença. Enfim, o que é a AIDS e por que é chamada de síndrome? Então, a gente poderia tirar essas dúvidas da seguinte maneira, né? A gente tem o advento dessa epidemia há mais de 30 anos, né? As pessoas ainda têm uma dúvida sobre o que é o HIV, o que é a AIDS. O HIV é o vírus, né? O vírus humano que transmite a questão da AIDS. A AIDS é um conjunto de sinais e sintomas com o vírus, quer dizer, nem todo mundo que tem o vírus do HIV desenvolve AIDS, mas quando a gente tem essa dúvida do que é AIDS, é um conjunto de sinais e sintomas, né, que a gente poderia tirar hoje como um exemplo, o HIV com tuberculose, o HIV com hepatites virais, né, que aí você teria uma somatória de sinais e sintomas onde a sua defesa imunológica, né, está toda comprometida. Ou seja, baixa defesa violenta. Aí entra qualquer tipo de doença, né, na pessoa, né? Qualquer tipo de doença. A clássica seria a pneumonia, mas não necessariamente que todo mundo que tem a pneumonia está com HIV ou desenvolveu a AIDS. Entendi. Quer dizer, a pessoa com AIDS pode desenvolver uma pneumonia, mas nem toda pessoa que tem pneumonia tem AIDS. Exatamente. Né? Olá, a gente internautas. tem que deixar claro, né, para os internautas que é somente uma avaliação médica e com os testes que nós temos hoje disponíveis no município, que a gente vai poder dizer se tem ou não o vírus do HIV e se poderá ou não desenvolver o vírus da AIDS. Isso é muito importante que nós estamos falando, porque eu sempre costumo sempre bater na mesma tecla aqui no nosso programa, que é o seguinte: você, internauta, que não está bem e tal, procure o seu médico de confiança. Não importa se é do posto de saúde, do convênio particular, vovô, vovó, não importa, vá no médico, não vá no balcão da farmácia comprar qualquer tipo de medicamento. Você pode começar a mascarar um problema. Exato. Que possa ser um problema simples, mas também pode ser um problema complicado, não é verdade? E as pessoas ainda têm muito mito, né? Achando que tem uma tosse, ou está com sudorese, ou está gripado, enfim, uma série de coisas que não necessariamente AIDS, pode ser uma outra doença e somente um médico que poderá avaliá-lo. E nós temos gratuitamente aqui em São Caetano, todos os postos, tem todas as unidades básicas de saúde aqui de São Caetano, né, são treinadas, habilitadas para fazer esse teste. Puxa vida, nós vamos falar mais desse teste já, mas fiquei sabendo que esse teste agora, você me assustou, é um teste que demora 20 minutinhos só, é isso? Hoje, assim, a tecnologia vem avançando cada vez mais, né? Hoje a gente tem um teste que chama de fluido oral, né? Que você faz em 20 minutos, você já tem o resultado. Puxa vida. Né? E com grau de confiabilidade de? Muito grande, de 99,9. Nossa, mas que beleza. Dizer, não tem falso positivo, né? Entendi. Quer dizer, a partir do momento que vocês
tem esse resultado, ou ele é positivo ou ele é negativo. Muito bem. Bom, esse aqui já seria a segunda pergunta. Então, qual o tipo de exame para saber se a pessoa possui o vírus e durante quanto tempo ele fica incubado sem a pessoa saber? Então, essa é uma pergunta bastante oportuna, né? Assim, o Ministério da Saúde, junto, né, com as secretarias de saúde dos municípios, a gente tem vários testes, né? A gente tem a sorologia convencional. O que é uma sorologia convencional? A pessoa não precisa estar em jejum, mas vai na unidade de saúde e faz lá como se estivesse fazendo um exame de sangue, mas não é exame de sangue, é uma sorologia, né? Então vai lá, tira o seu sangue, coloca num tubinho, aguarda 15 dias e tem-se o resultado. Hoje, né, com as novas metodologias, a gente tem teste rápido diagnóstico anti-HIV. Então, o que é isso? É como se você estivesse fazendo um teste de glicemia, aquele para saber se você é diabético ou não, fura o dedinho, coloca numa plaquetinha, em 30 minutos você tem resultado. Este teste chama-se TRD para HIV. Este sim é diagnóstico, né? Então tem a sorologia que é diagnóstico, tem este TRD que é diagnóstico e a gente tem o fluido oral, que ele não vem como diagnóstico, mas ele vem como triagem. Então, se ele der positivo, a gente vai fazer um confirmatório. Ah, perfeito. Aí faz o confirmatório com o quê? Com tirada de sangue? Não, aí vai fazer com o dedinho também. Ah, tá bom. Né? Hoje, São Caetano tem essa metodologia, teste rápido de diagnóstico. Então, a gente tenta otimizar o serviço, né? Segurar menos possível a população dentro de um serviço de saúde, porque, infelizmente, ainda essa questão de HIV/AIDS tem um estigma muito grande, então as pessoas não se sentem ainda confortável de fazer esse teste. Por isso que você, ao iniciar a sua apresentação, deixou claro dos 720 mil pessoas, né, que já estão com o vírus do HIV/AIDS. Isso eu acho muito importante também, porque, veja bem, você faz uma triagem aí, né? Uma triagem. Você não precisa ficar ficando em cima da população inteira, você vai conter essa população em menos pessoas e pode dar uma atenção muito maior. Então, eu acho que o interessante também é perceber que não é simplesmente um teste. Você tem um pré-teste e um pós-teste, né? Então, você vai receber todo o aconselhamento possível, né, de pessoas treinadas e habilitadas. Você veio fazer o teste por quê? Né, fazer uma avaliação de risco, se há necessidade ou não de fazer o teste. Né? Muitos ainda têm muito mito, é porque beijou, porque comeu no mesmo prato, porque tomou no mesmo copo, acha que a pessoa tem, né? Então fica complicado. Então a gente tenta fazer um pré e um pós. Você me perguntou anteriormente a questão do quanto tempo o vírus fica incubado, né? Isso. Então, assim, se a pessoa se expôs hoje, como uma pessoa portadora do vírus do HIV, não é amanhã que a gente vai saber se ela tem ou não, né? Para que nós possamos saber deste diagnóstico, é uma janela imunológica que a gente dá no período mínimo de 30 dias. Puxa vida. Então, assim, se a pessoa se expôs ao risco, ela vai saber ou não se ela tem o vírus após 30 dias. Mas hoje a gente também tem uma outra tecnologia, que é a profilaxia emergencial, né? Se ela foi violentada, né? Se ela tem um parceiro ou uma parceira sorodiscordante, isso significa o quê? Se um é HIV e o outro não, ela deverá procurar o posto de saúde ou o pronto-socorro para profilaxia emergencial, que nós chamamos hoje de PEP, né? Profilaxia de exposição sexual. São alguns comprimidos que se tomam, é isso? São um antirretroviral que as pessoas tomam por 28 dias. Perfeito. Tá? Então aí depois ela vai repetir o exame para ver se está tudo ok. Né? Quer dizer, seria o momento que o vírus teoricamente estaria entrando dentro do organismo. Exatamente. E numa dosagem baixa, né? Vamos colocar assim, uma agressão baixa. Isso. E ele começa a combater esse vírus e tenta, no espaço de 30 dias... Exatamente, eliminar. Poxa, que interessante. Então isso a gente tem essa tecnologia também no Brasil, né? Por isso que nós somos referência mundial na questão de prevenção, na questão de tratamento, né? Na qualidade desse atendimento também. Então, o tratamento que vocês fornecem, ele é multidisciplinar? Multidisciplinar. Ele vai desde o educador de saúde, do enfermeiro, do médico, do serviço social, do psicólogo, do nutricionista, enfim, é uma equipe multi, né? Muito bom. Todos habilitados e capacitados para isso. E de que forma o HIV consegue enfraquecer o organismo da pessoa infectada? Então, a partir do momento em que a pessoa entra em contato com o vírus do HIV, isso significa o quê?
que se ela não sabe, se ela não se cuida, se ela não faz esse check-up sorológico, né, vai chegar um determinado tempo que este vírus ele vai deixando a pessoa muito imune, quer dizer, vai destruindo todos os seus linfócitos. Quer dizer, o que é linfócito, pessoal? É aqueles soldadinhos de defesa que o organismo tem. Então, assim, ele vai detonando tudo isso e aí a pessoa vai enfraquecendo e vai abrindo a porta para outras doenças que nós chamaríamos hoje de doenças oportunistas. Perfeito. Eu acho que essa pergunta aqui você já respondeu em parte, mas vamos lá de novo. Após a relação sexual, quanto tempo depois deve ser feito o exame para detectar o HIV? Então, a relação sexual é assim, a gente não pode aqui ser careta, né, perceber que as pessoas transam, né? A gente tem um número considerável de pessoas sexualmente ativas no Brasil. Então, se a pessoa tem um pacto de fidelidade, um pacto de lealdade, é uma outra história. Agora sim, foi numa balada, conheceu alguém, ocasional, saiu, né? Ocasional, as relações esporádicas, assim. Não é no dia seguinte, né? Se a pessoa sabe que é HIV, ela entra naquela PEP que nós já tínhamos falado. Perfeito. Agora, se ela não sabe, é somente daqui 30 dias que ela vai saber se ela está infectada ou não. Internautas, mais uma vez eu digo, olha só, existem medicamentos hoje que até acabam prevenindo, né? Tudo Exato. isso. Então, vá buscar o seu posto de saúde urgente, rápido. Tá? E tenha a cabeça na hora de pegar a ter relação e usar a camisinha, não é verdade? Exatamente. Eu acho que o importante aqui perceber para os internautas é que quando a gente fala desses jovens, a gente também tem que ter um olhar assim, não é simplesmente ir para a balada e transar, né? A balada pode acontecer várias coisas, desde o uso de drogas ilícitas, né, como a questão do álcool, que esse álcool ele vulnerabiliza a pessoa, quer dizer, deixa a pessoa mais aberta, né? Então eu bebo para falar, eu bebo para relaxar e bebo para transar, né? E nisso a questão do preservativo ele é esquecido imediatamente. Perfeito. Então assim, estar com preservativo dentro da bolsa, dentro da carteira, que não é o ideal dentro da carteira, né? Mas é perceber assim, estar com um preservativo não significa que a pessoa vai transar, significa que a pessoa está prevenida para transar. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia, eu, Dr. Ângelo Pavinha, aqui mais uma vez com vocês. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso entrevistado de hoje, tá? Que estamos conversando sobre AIDS, porque hoje é o Dia Internacional da Saúde em relação à AIDS. Nós recebemos aqui Alexandre Yamasaki, psicanalista e coordenadora adjunto do Programa Municipal de DST AIDS e Hepatites Virais de São Caetano. Tá? Até já já. Não saia daí, hein? Olha, começa a fazer as suas perguntas. Estamos aguardando vocês. Até lá. Tchau. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, já estamos voltando aqui no nosso intervalo do programa Saúde em Dia. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano. E hoje estamos aqui com Alexandre Yamasaki, psicanalista e coordenadora adjunto do Programa Municipal de DST AIDS e Hepatites Virais de São Caetano. E falando hoje, no Dia Internacional, quer dizer, no Dia Mundial da Luta contra a AIDS, falando sobre AIDS, HIV,
prevenções, tratamentos, ou seja, com tudo aqui. Ele está dando um banho aqui. Faça favor, quem não está perdendo aqui, entra aqui com a gente e mande suas perguntas, tá bom? Tecla na tecla aí, participe e entre com a gente com a pergunta, que elas vão começar a ir pro ar já já. Qual a faixa etária que mais corre risco de contrair o vírus HIV? Então, hoje, a gente colocando dentro desse cenário brasileiro, né, a gente está tendo um recrudescimento dessa epidemia para a população jovem, né? Então, essa é a população de 14 a 25 anos, que é uma idade sexualmente ativa, né? As pessoas estão se descobrindo sexualmente, mas acho que seria importante a gente dar um alerta, principalmente hoje, são para jovens gays, né? Então, assim, não é que a epidemia é uma epidemia concentrada em gays, mas percebemos que esta população de jovens gays não está indo ao posto de saúde, não está falando sobre essas questões, e a gente tem observado dentro do cenário epidemiológico, né, que essa população é uma população que a gente tem que estar atento. Atento a quê? A questão da educação, de políticas públicas voltadas para esta população, mas isso não é isentar os heterossexuais, né, dessa situação com a questão do HIV/AIDS. Essa doença, ela tem alguma preferência? Ela afeta mais homens do que mulheres? Hoje igualmente? A gente tem uma proporção de 2 homens para 1 mulher. Ah, mais homens do que mulheres? Mais homens e principalmente homens heterossexuais, Tá. mas não é que eu chamaria de vítimas, mas hoje a gente tem mulheres, principalmente mulheres casadas. Tá. E você acha que isso seria por causa do atrito, alguma coisa? Não, eu... Não tem ainda uma conotação do que? O que eu posso te informar nesse contexto é assim, as mulheres são mais suscetíveis, e o que eu quero dizer com suscetíveis são aquelas mulheres que estão casadas há muitos anos, que têm uma relação de confiabilidade, Tá. e que não usam a questão do preservativo. Entendi, tá. Né? Hipoteticamente, vamos imaginar hoje uma mulher que é casada há 30 anos, né, nunca introduziu o preservativo na relação, vai aparecer com preservativo, fica meio complicado. Então, essa negociação é o grande problema da saúde pública hoje, não só em São Caetano, mas isso no cenário brasileiro. É colocar o preservativo dentro de uma relação que a gente poderia dizer estável. Entendi, Né? Então, entendi. essa pactuação de fidelidade, ela é muito subjetiva. Né? Então, assim, se a gente perguntar para esta senhora, para essa mulher na unidade de saúde, você confia no seu parceiro? Geralmente ela me diz não confio, mas também não tem-se um movimento para discutir a relação, né? Não é fazer um DR, né? Discutir a relação em brigas, mas é discutir e falar sobre sexualidade. E quando você me pergunta a faixa etária, que é desses 14 a 25, né? O que esses jovens sabem de fato sobre sexualidade? Sobre seu corpo, sobre seus riscos, sobre seus perigos e sobre seus prazeres. Então, assim, hoje o jovem ele transita muito, né, com essa questão da sexualidade. Então, a hora ele está ali ficando, hora ele está ali amando, hora eles ali simplesmente estão transando, e horas aqueles que também não estão fazendo nada. Né? Então, há uma cobrança desse adolescente, mas também há uma cobrança da sociedade. Nós estamos falando em AIDS, mas também tem as DSTs. Né? Isso. Então, o que também pode ser transmitido pela relação sexual? Então, tem mais alguma? Tem uma classificação de doenças sexualmente, né, transmissíveis. Hoje a gente tem o grande desafio que é do HPV, né, que é o vírus do papilomas vírus, né, que é aquele que chama o câncer do colo de útero, né, que geralmente é concentrado nas mulheres. Então, assim, São Caetano participou de uma campanha bastante efetiva sobre a vacina do HPV, né, para as meninas escolarizadas. A gente tem aí a herpes, né, a gente tem aí outras doenças que antigamente se chamavam doenças venéreas, né, mas assim, são uma série de coisas. E hoje o grande desafio para a saúde pública é a questão da sífilis. Né? Então, assim, você não precisa ter só o HIV numa relação sexual. Você pode ter hepatite B, você pode ter HIV, você pode ter sífilis e você pode ter HPV. É um pacote completo de doenças sexualmente transmissíveis. Né? Mas hoje, como o tema, o cenário é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, é deixar claro que o HIV é uma doença também sexualmente transmissível. Perfeito. Hoje, muitas unidades básicas de saúde do Grande ABC e daqui de São Caetano estão em campanhas de prevenção. O que a pessoa precisa
em relação a essa unidade para fazer o teste? E quais são os horários de atendimento dessa unidade? Então, hoje, assim, coincidentemente, o cenário brasileiro hoje tem a campanha Fique Sabendo. O que é a campanha Fique Sabendo? O Brasil inteiro está mobilizado, inclusive São Caetano, para o diagnóstico precoce do HIV. São campanhas do dia 1 ao dia 5, né, agora de dezembro, no seu horário comercial, que é seu horário... Está começando hoje mesmo, né? Está começando hoje, né, que é das 8 até as 17, depende muito da região que você está. São Caetano trabalha no seu horário de unidade básica mesmo, que é o horário, né, que é das 8 às 5 horas. Então hoje a gente está estimulando que as pessoas de São Caetano possam de fato ir na unidade básica de saúde ou no próprio CEPAD, que é o nosso centro de referência, que é aqui no bairro Fundação, fazer o seu teste rápido, né, que é aquele de furar o dedinho ou da saliva. Perfeito. Né? Já temos uma pergunta no ar. Vamos lá. Felipe, aqui de São Caetano. Felipe, obrigado Felipe, continua com a gente aí, tá? Ter relação sem penetração evita a contaminação? Então, Felipe, o que a gente entende por relação são várias formas e vários prazeres. Né? Para contrair, para pegar o vírus do HIV, você precisa ter contato com sêmen, secreção vaginal, né? Ou com sangue. Se você não tiver contato com nenhum desses três, com certeza a sua relação também pode ser prazerosa. Muito obrigado, hein, Felipe. Quiser mais perguntas, manda para cá. Rafael, de São Caetano, pergunta. Rafael, continua aí, ó, atento na gente aí, tá? Uma pessoa jovem que tem diagnóstico de HIV pode viver o mesmo tempo do que se não tivesse a doença, caso faça aderência ao tratamento e cuide da saúde e o diagnóstico seja feito inicialmente? Então, meu caro, a gente tem aí duas situações e uma pergunta bastante interessante. A gente tem casos de transmissão vertical, que é de mãe para o bebê, e essa criança que não foi tratada e essa mãe que não foi acompanhada, ela terá o seu filho com transmissão vertical. Quer dizer, essa criança nasceu com HIV, então ela vai desenvolver a sua vida toda, aí depende muito daquilo que a gente falou de resistência, de tratamento, né, de antibióticos, de antirretroviral, ela poderá ou não ter a sua vida que a gente colocaria normal. Mas essa pergunta é bastante oportuna, vai depender muito da qualidade de vida deste jovem. Tem jovens, né, que têm o vírus do HIV, que teve o seu diagnóstico recente e que vai ter sua vida plenamente legal, mas desde que seja acompanhada. Ter HIV não significa que a pessoa entrou na fase de medicação. A gente só entra na fase de medicação com uma avaliação do infectologista. Perfeito. Existe o risco de infecção por HIV por doar sangue ou receber uma injeção qualquer, por exemplo? Então, eu acho que essa pergunta ela também é bastante oportuna, mas vamos perceber o seguinte, que hoje, né, tanto São Caetano, né, como o Grande ABC, o estado de São Paulo, tem um banco de sangue bastante refinado, cauteloso, né, para não ter esse tipo de transmissão. Né? Se a gente for falar assim, de um período de 30 anos atrás, né, a gente poderia ter algumas ressalvas com a questão do banco de sangue. Hoje ele é muito refinado, muito cauteloso, muito restrito, tem um processo de seleção, de triagem muito eficaz. Né? Com a injeção, aí eu acho que ele está querendo, eu penso aqui, talvez não seja isso, com a questão de uso de drogas injetáveis. Se você tem uma pessoa que é portadora do vírus e compartilha essa seringa, com certeza vai ser transmissível. Entendi. Pessoas que precisam tomar o coquetel. Coquetel é uma mistura de medicações, algumas medicações para o tratamento da AIDS, né? Quer dizer, um dos tratamentos, Isso. Né? Tá? Qual é o momento ideal para iniciar o tratamento e quais são os medicamentos indicados? Então, é um conjunto de vários medicamentos, né? Hoje a gente tem uma tecnologia, a medicina avançou muito. Então, assim, eu não seria legal dizer assim, são esse ou aquele medicamento. Perfeito. Mas o legal é dizer assim, em que momento ele começa? Quando ele é avaliado através de 2 exames específicos, que é o CD4, né, que é o ponto que você tem de defesa, e a carga viral, de quanto que você tem de vírus. Mediante a essa avaliação que o infectologista faz, você inicia ou não a medicação. Temos outra pergunta no ar, tá? Da Antônio, de São Mateus. Obrigado, Antônio. Mais perguntas? Tá com dúvida? Manda para cá, Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. O sexo anal ainda é a forma mais fácil de se transmitir o HIV? Então,
sexo oral, sexo vaginal e sexo anal são 3 práticas. Não usando o preservativo, você tem o risco de contrair o vírus do HIV. E é igual. E é igual. Né? Então, assim, a gente não está aqui para discutir a particularidade do indivíduo das suas práticas, mas todas elas transmitem não só o vírus do HIV, como qualquer outra DST, não usando o preservativo. Use camisinha, assim que não tem mais dúvidas em relação a nada, não é verdade? E quais os métodos de prevenção para o vírus HIV? Os métodos, né? Então, eu acho isso, né? Que é interessante essa pergunta também, porque hoje a gente tem uma gama de situações. Tem a profilaxia emergencial, que é a PEP que eu tinha te falado, né? Se a pessoa se expõe ou não ao risco. Mas hoje a gente diria que a grande medicação ou a grande arma de defesa do HIV é usando a camisinha. Ou seja, é um método só, né? É um método só. E a camisinha hoje ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde, ou em equipamentos que não sejam só da saúde, mas que tenham parceria com a Secretaria de Saúde. Então, assim, camisinha tem, é confiável a camisinha, é de qualidade, passa pelo Inmetro, entendeu? Não é porque é do governo, porque é isso ou porque é aquilo, ela é joia, ela é eficaz. Nós temos aqui com a gente, você trouxe os testes aqui, isso, não é verdade? Então, vamos mostrar. Isto. Né? Que esse é um dos testes. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, né? Vai lá, fura o seu dedinho como se estivesse fazendo um teste de glicemia, né? Para ver se tem diabetes ou não. Fura o dedinho, coleta esse sangue e coloca nessa plaquetinha. Vamos lá. Aí coloca nessa plaquetinha, né? As gotinhas, o reagente. Vira um pouquinho para isso, coloca no reagente. Você vai fazer uma leitura, vai esperar um determinado tempo para a leitura e aí ele vai dizer para você. Agora está bem lá. Isso. Mostra, né? De novo aquela agulhinha, como é que é o negócio? Então tá, vamos voltar aqui que é legal as pessoas saberem. A pessoa vai lá, vai furar o dedinho. Vamos lá, furar o dedinho. Furou o dedinho, certo? Vai sair uma gotinha de sangue, vai colher e vai colocar, que nós chamaríamos nesse poço aqui. Tá. Né? E aí a gente vai colocar um reagente e ele vai fazer a leitura em 30 minutos. Fez essa leitura, aqui vai sair o marcador, né? Se sair um risquinho, a pessoa é negativo. Se sair 2 risquinhos, a pessoa está com o vírus do HIV. Puxa vida, tá. Certo? Então essa é uma das metodologias e isso daqui é diagnóstico. 30 minutos. Não é triagem, tá, gente? Tá. Isso daqui é diagnóstico. O triagem é aquele da boca. O triagem eu vou mostrar para vocês que é do fluido oral. Tá. Né? Então o fluido oral está aqui, parece um cotonete gigante, né? Vamos tentar aqui abrir. A gente vai abrir isso daqui. A pessoa, aí é importante, né? A gente vai fazer uma triagem com essa pessoa e perguntar para ela se se alimentou, porque a gente tem que, assim, a pessoa não pode ter com resíduos na boca. Tá. Então, se ela comeu em meia hora, a gente pede para ela fazer um bochecho, né? Tá. A gente dá um copinho com água, vai lá e lava a boca. Tá. Não pode estar de batom, porque tem interferência, né? E se é diabético ou se é hipertenso, a gente tem que repetir 2 vezes o teste. Então, como que se faz? Vamos lá. Você coloca aqui no centro da boca, faz 2 vezes até final, ó. Tá. Né? Aí você vai aqui embaixo, faz isso 2 vezes. Aí você vai quebrar isso daqui, vai colocar num reagente. Aí vai na mesma plaquetinha, né? Tá. Neste mesmo modelo, vai se diluir. E aí em 20 minutos você tem o resultado. Esse é triagem. Esse é triagem. Então se der confirmado aqui, a gente vai fazer o confirmatório daquele do dedinho. Perfeito. Fez o dedinho, deu positivo, fechamos o diagnóstico. E aí vai para essa equipe multidisciplinar. Aí vai para essa equipe multidisciplinar, aí se deu positivo, a gente já marca a consulta com o infectologista, já marca todos os exames que são necessários para fechar o diagnóstico. Se deu negativo, a gente vai reforçar o uso da camisinha, porque está se expondo ao risco, né? As práticas sexuais de risco. E hoje a gente chama prática sexual de risco não uso de camisinha.
Vamos lembrá-los também, nós estávamos conversando lá fora, sobre o efeito Cazuza, né? Quer dizer, porque antigamente era uma pessoa com AIDS e tudo mais tal, tinha aquela faces, né? aquela cara que o Cazuza ficou em relação ao final, né? Muito raquítico, emagrecido, horrível. E as pessoas hoje, eu acho que elas até falam assim, nossa, não existe mais pessoas assim, mesmo com AIDS, com isso aqui. Quer dizer, não é bem assim, né? Então, eu acho que é importante, essa pergunta também é muito interessante, porque a partir de 1997 a gente teve uma adesão melhor da medicação, dos antirretrovirais, que é chamado, né, no popular, os coquetéis, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de medicações que têm os seus efeitos colaterais, sim, né? Mas não tem aquele efeito como tinha em 1980, né? Então, assim, você não tinha uma defesa imunológica adequada, você não tinha uma avaliação nutricional adequada, um acompanhamento psicológico adequado e uma avaliação médica, né, com essa equipe multi. Então, hoje, internautas e amigos, é perceber que é o seguinte, é que as pessoas achando que tem tratamento, se deixa de lado, né, tira a questão do preservativo. O tratamento, ele existe, mas não é cura. É o tratamento eterno enquanto não se vem a cura. Olha, nós temos várias perguntas aqui, mas nós já estamos no final do nosso programa. Então, eu gostaria de pedir para você, por favor, deixar o seu e-mail, um telefone de contato, alguma coisinha assim, porque a nossa própria produção vai te encaminhar as perguntas e tal, e se você puder fazer, quer dizer, responder, que eu sei que tem mais perguntas, inclusive eu vi a pergunta da Roberta agora há pouco, mas não vai dar tempo, tá, Roberta? Obrigado de qualquer forma, mas ele vai te responder, eu tenho certeza, estou pedindo para ele aqui. Com certeza. Tá certo? Então, a gente tem lá o CEPAD, que é o Centro de Prevenção e Assistência a Doenças Infecciosas, que é na Avenida Dr. Rodrigues Alves, 96, no bairro Fundação. O bairro Fundação é depois da linha do trem, né? Tem um e-mail que é o 2005.alexandre@gmail.com. Pode mandar as perguntas lá que eu respondo com grande naturalidade e isso é um processo, acho que é um pouco meio missionário, né? Quer dizer, tem dúvida, vamos lá responder, porque o ideal mesmo é combater o vírus do HIV, né? E eu acho que a maior doença hoje ainda é a questão do preconceito. Sim. Né? Então a gente tem que combater esse preconceito. Estar com HIV significa que estar com a doença, mas a pessoa é muito mais do que a doença. Eu gostaria de agradecer muito, tá, a sua colaboração aqui com a gente, tá? No Dia Internacional do Dia Mundial da AIDS, né? E queria deixar pronto aqui um convite para retornar aqui com a gente. Com certeza, a gente está aí disponível, né? Tanto eu como a própria Secretaria da Saúde, né? A qual sou designado, e a gente tem um programa, né? de HIV AIDS aqui, hepatites virais, e eu acho que a gente também poderia discutir brevemente a questão das hepatites virais. Tem sífilis, né? Também, na verdade. É a outra pandemia que está aí no mercado, infelizmente. As pessoas ainda transam, mas transam sem camisinha. Muito obrigado, viu, Alexandre? Obrigado você. Obrigado, Alexandre. Obrigado e vocês todos, internautas, tá? E obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. Isso só foi possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Espero vocês na próxima segunda-feira, às 17h30 aqui. Eu, vocês e o nosso entrevistado de segunda-feira. Muito obrigado e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, até lá.